nos ataviando como noiva, né? Isso é renovação. Aleluia. Graça e paz. Vamos então orar, irmãos, para que o Senhor abençoe a palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti por essa ministração da palavra. Senhor, permita a palavra entrar como espada de dois gumes em nossos corações, separando alma de espírito, juntas de medulas, para distinguirmos bem as coisas do espírito e as coisas do homem. Fala conosco, Senhor. Ilumine os olhos do nosso coração e nos ajude a Te conhecermos melhor, a conhecermos melhor o Teu propósito e todas as situações que temos que enfrentar, Senhor. Acrescenta a nós discernimento da verdade, corrige-nos no que quiseres, e bem como, Senhor, igualmente console o nosso coração. A Tua palavra tem esse poder, porque procede do próprio Espírito. Faça essa obra em nós, em todos. Abençoe o meu falar e abençoe o ouvir dos irmãos. Que a comunhão do Espírito seja prevalecente. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Bom, amados, esse é o título geral do que temos falado. Os irmãos leiam, por favor. Paulo trata disso com muita seriedade e nós precisamos, com a graça do Senhor, entender bem o que Paulo está nos ensinando a esse respeito. Vamos ler essa passagem, 1 Coríntios 10, de 20 e 21. Leiam, por favor, irmãos. Não podemos ser participantes. Então, essa é a exortação de Paulo. Há uma mesa de Deus e há uma mesa de demônios. Há uma mesa que Deus nos preparou e há uma mesa maligna que os demônios nos preparam. Deus prepara para nós uma mesa que, quando dela nos alimentamos, o que nós experimentamos é santificação e aproximação e identificação com Deus. E é isso que nós precisamos. É para isso que existimos. É para isso que fomos criados. Deus é o nosso Criador, Ele tem um propósito ao nos criar, então Ele nos prepara uma mesa para nos alimentar, de modo que caminhemos de tal modo, alimentados por essa mesa, caminhemos de modo a atingir o propósito para o qual Ele nos criou. Amados, é só nisso que há paz. É só nisso que há alegria. Fora disso, tudo é engano. Tudo é mesa dos demônios. O que é que pode nos trazer paz, alegria, bem-estar, salvação e identidade com Deus? É a mesa que Ele nos prepara. Qualquer coisa fora dessa mesa é se alimentar de coisas malignas, coisas mundanas, coisas que sempre terminam no pecado, que ofendem a Deus
e que destrói o nosso viver. Então, esse tema, ele é da mais alta importância. Então, é exatamente para entender o que é mesa de Deus e mesa dos demônios que nós estamos nesse encargo. Vamos prosseguir. Isso é só uma revisão rápida, irmãos. Falando da mesa de Deus, Paulo começou esse capítulo 10 de 1 aos Coríntios, falando da mesa de Deus, da mesa dos demônios, de maneira figurada, para por fim ir diretamente ao assunto. Ele fala da história de Israel, de como Deus, na caminhada do povo pelo deserto, como Deus apresentou a eles uma mesa e como que o adversário a todo tempo preparava para eles uma mesa com muitos pratos malignos. Então Paulo está dizendo que essa palavra é para nós hoje. Então vamos ler isso rapidamente. 1 Coríntios 10, de 1 a 5. Leiam, por favor, irmãos. Aleluia. Então essa é a mesa que o Senhor preparou. Uma nuvem que representava a manifestação presente do Espírito Santo. O Senhor os fez passar pelo mar e nele foram batizados, um batismo daquele tempo. O Senhor preparou para eles um manjar espiritual que tinha a ver principalmente com o maná que eles colhiam pela manhã, e também, é claro, o manjar espiritual se refere a toda a palavra de Deus, com que Deus ia falando com eles no caminhar. Então era alimento físico e alimento espiritual. E por fim, todos eles beberam de uma mesma fonte, que vinha de uma pedra que os seguia. E Paulo diz aqui que esta pedra era Cristo, ou significa, ou é uma figura de Cristo caminhando com o povo. Agora, vamos ver a mesa dos demônios. Logo em seguida, Paulo começa a falar da mesa dos demônios. Falando da mesa dos demônios, em um sentido geral, a mesa dos demônios é não agradar a Deus. Sempre que agradamos a nós mesmos, conhecendo a palavra de Deus, ou conhecendo e negligenciando a palavra de Deus, nós estamos desagradando a Deus. Deus falou, Deus nos deixou a sua palavra, e até hoje Ele fala pessoalmente ao nosso coração, na pessoa do Espírito Santo. Então, tudo que não atende à palavra de Deus, que é a nossa mesa de Deus, não agrada a Deus. Então nós passamos a vida com muitos pratos demoníacos na nossa frente e com muitos pratos divinos à nossa mente, à nossa frente. Tem sido assim por toda a história da humanidade. Isso é a vontade de Deus. Por fim, tudo isso terminará. Mas na época em que nós vivemos, é uma época de escolha. Então vejam, Deus colocou Adão e Eva no Éden, num ambiente paradisíaco, mas lá estavam as duas mesas. Deus na árvore da vida
e a serpente na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que deu errado? Que a árvore do conhecimento do bem e do mal, na pessoa da serpente, estava lá. Não deu nada de errado. Deus fez as coisas assim. Então, o que é que o ser humano quer? O que é que cada um quer? A vontade de Deus é que escolhamos e manifestemos o que está no nosso coração. Então, não deu nada de errado. A serpente foi parar lá porque Deus a colocou como a opção negativa, a opção indesejada por Deus, mas pode ser desejada pelo coração do homem. Isso é um desafio para nós a todo tempo. A que nos apegamos? Aos caminhos de Deus ou aos caminhos do maligno? O maligno, porque Deus concedeu que ele escolheu ser inimigo de Deus. E Deus, uma vez manifestada a rebelião de Satanás, Deus permitiu que essa rebelião estivesse no Éden, na figura da árvore do conhecimento do bem e do mal, como oferta ao homem. Deus não quer que comamos, mas por conta do que Ele quer obter de nós, Ele precisa ter o nosso rejeitar. Os irmãos entenderam isso? O que Ele quer de mim e de você tem que passar necessariamente por essa escolha. Deus, em sua sabedoria, Ele é o onisciente, ou seja, aquele que sabe com perfeição todas as coisas, ao escolher aqueles que são dele, Ele preparou, vamos dizer, esse filtro de separação. Os que são dele são os que escolhem ele, são os que se alimentam da mesa que ele prepara. Os que não são dele são os que escolhem a outra mesa, a mesa da rebelião. Prosseguindo. Então, a mesa dos demônios, em um sentido geral, é não agradar a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 10, verso 5. Leiam, irmãos. Deus não se agradou deles, porque eles não se agradaram da mesa de Deus. Por que Deus não se agradou deles? Porque eles buscaram coisas fora do que Deus tinha preparado. Deus preparou coisas tão grandiosas para eles. Deu sinais tão fantásticos e preparou uma aliança. E se revelou como um Deus e Pai, cuidador, e o povo não quis. Isso que começou já lá, prossegue até hoje. Vamos avançar. Falando da mesa dos demônios. Aqui eu vou passar rápido, porque o que eu quero enfatizar é o fato de Deus não ter se agradado da maioria deles. Deus não se agradou, como nós lemos. Então, no deserto, eles preferiram a mesa dos demônios, praticaram idolatria, promiscuidade sexual, colocaram o Senhor à prova e murmuraram o tempo todo. Isso nós vamos ver depois, cada uma dessas coisas com calma. Porque o que levou eles ao tropeço são os mesmos laços que hoje estão postos para nós. Então, se vencermos essas questões, nós estaremos nos servindo da mesa do Senhor e sendo agradáveis ao Senhor. Então, o tema de hoje, especificamente, é como sermos agradáveis a Deus. Se o problema é desagradar a Deus, como é que eu posso, então,
agradar a Deus. Eu creio que todos nós estamos aqui porque queremos agradar a Deus, não é? Então vamos falar de como sermos agradáveis a Deus. Então leiam, por favor, esse título, irmãos. Amém. Na semana passada, eu comecei a compartilhar Deuteronômio 10, e hoje eu vou compartilhar em especial Deuteronômio 6, e também uma passagem de João 15, para vermos sobre essa questão de como sermos agradáveis a Deus. Leiam, por favor, irmãos. Eu comentei isso a semana passada. Os irmãos estão com lembrança do que se refere a esse versículo? Moisés subiu 3 vezes ao Monte Sinai. Da primeira vez, depois do Senhor ter ditado a ele a lei, o Senhor pediu para que ele subisse ao Monte Sinai, e lá o Senhor daria a ele as tábuas da lei, ou seja, o que ele disse a Moisés, gravado em pedra, como uma forma de selar a aliança. Não é? Então você vai, no caso de um imóvel, você vai na imobiliária e assina o contrato. É assim. É um contrato, uma aliança é um contrato, um pacto é um contrato. E o contrato, ele passa a valer a partir do momento que você formaliza o ato. Normalmente por escrito, mas nem sempre, não é? Por exemplo, você leva um carro, um mecânico, aí ele dá uma olhada e fala, vai ter que fazer isso. Aí você vai perguntar, quer dizer, deve perguntar, né? Você tem uma previsão de gasto? Quanto vai ficar? Fala, acho que vai ficar de R$1.000 a R$1.200. Você fala, puxa vida, sempre reclama do preço, né? É isso. Peças, mão de obra, é isso. Tá bom. E como é que você pode parcelar isso para mim? Aí eu posso fazer até em 4 vezes no cartão. Aí você diz, tá bom, combinado, pode fazer. Aqui não está assinando nada, mas é um contrato. Tem um contrato expresso, que é aquele que você assina e põe no papel, os dizeres todos estão no papel, é expresso e assinado. Como no caso de uma locação, de uma venda de imóvel. E tem um contrato que é chamado de tácito. Tácito é esse que é combinado boca a boca, mas tem o mesmo valor que o outro. Então é um contrato. Depois, se não houve nada de excepcional, é aquilo que você vai pagar. Paulo faz isso todo dia, né, Paulo? Não tem papel, né? É tudo na boca, né? Boca a boca. Então é um contrato, né? E se tem alguém ali, 1 ou 2, eles são testemunhas do contrato. Estou falando coisas jurídicas. Isso tem valor jurídico. Bom, então, Moisés subiu ao alto do Monte Sinai para assinar o contrato. O Senhor havia ditado o contrato lá na tenda da comunhão, e Moisés subiu ao monte para formalizar o contrato. E aquilo foi muito solene. 40 dias, Moisés de jejum, ele diante do Senhor, os anjos ministrando ele ali. Foi uma coisa impressionante. Mas na hora que ele desce, ele já tem a visão de que o povo
já quebrou o contrato. O primeiro item do contrato qual que era? E o que o povo estava fazendo? Estava na idolatria, mas quebrou de cara o primeiro assim. E Moisés nem tinha descido ainda. Então, o Senhor tem que ser muito paciente conosco. Porque nós não somos melhores do que Israel. Mas o nosso Deus é um Deus perdoador. E a todo tempo ele busca a reconciliação. Do lado dele, no contrato, ele nunca falha. Mas do nosso lado, nós somos passíveis de transgredir o tempo todo. Mas Deus tem a porta da reconciliação. Cada pecado quebra o contrato. Mas tem uma cláusula no contrato divino que diz: se você se arrepender e tomar o sangue do meu filho, a gente volta ao contrato. Essa é a nossa rotina de vida. Quebrar e voltar, quebrar e voltar. Mesmo que eu me esforce para não quebrar, uma coisa ou outra eu vou fazer. E se eu fizer conforme o contrato orienta, para esses casos, se eu confessar o meu pecado, Deus é justo perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Por que diz que Deus é fiel e justo? Por que ele é fiel e justo? Como é que Deus manifesta a sua fidelidade e justiça? É concedendo perdão se confessarmos. Mas onde que está esse negócio? Está no contrato, meus irmãos. Deus não está contando que a gente não peque. Ele está contando que a gente se arrependa e confesse. Isso está no contrato. Se não tivesse, era pecar uma vez e jogar o celular do lixo. Dizer, seu imprestável. Mas Deus sempre nos reabilita pelo seu coração justo e amoroso, que é perdoador. Ele sempre está disposto à reconciliação. Então, assim é o nosso Deus. E tudo isso está no contrato. Bom, Moisés clama pelo povo, porque Deus queria destruir o povo e começar coisa nova com Moisés. Aí Moisés negocia com o Senhor e diz: Senhor, não faça isso. Não vai ser bom para a tua imagem frente às nações. Olha que coisa. E Deus fala: tá bom, eu não vou fazer isso. E como é que ele negocia com Deus? No alto do Monte Sinai, de novo. E lá ele passa por outro período de 40 dias e noites. E o Senhor me ouviu ainda esta vez. Aí o Senhor ordena a ele que faça novas tábuas para que de novo se inscreva os mandamentos, porque a primeira foi quebrada. E Moisés então sobe terceira vez. E aqui Moisés está falando uma palavra, falando a respeito da segunda vez que ele subiu. E o Senhor não quis destruir-te. Vamos prosseguir. Leia, irmãos. Então veja, o Senhor perdoou e o Senhor diz: vamos retomar a caminhada, vamos para o objetivo. Então surge essa palavra, possivelmente falada por Moisés: Israel, vocês ainda não entenderam por que é que Deus tirou vocês do Egito. Israel, vocês ainda não entenderam o significado de vocês serem descendentes
de Abraão, Isaque e Jacó. Vocês ainda não entenderam que o nosso Deus é o único Deus, porque só Ele é o Criador. Israel, vocês não entenderam isso, não entenderam aquilo. Então, Moisés, ao que parece, pacientemente, está instruindo o povo para que eles entendam toda aquela movimentação monumental. Tirar 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, arrebentar com o Egito para conduzi-los à terra de Canaã. A movimentação era absurda, não é, irmãos? Mas eles ainda não entenderam. Deus propondo um pacto, Deus fazendo milagres, Deus cuidando deles a todo tempo, eles ainda não entenderam. Irmãos, é possível que nós ainda, talvez, não tenhamos ainda entendido o que é que Deus quer, o que é que Deus quer, aonde Ele quer me levar. Então, eu sempre gosto de levar os irmãos a ver Deus como Criador. Por quê? Porque isso é a origem. Nós fomos criados, a nossa vida tem como um objetivo maior que nós devemos ter que nós precisamos priorizar no nosso viver, um objetivo maior, mas muito maior do que qualquer objetivo que você possa ter nessa vida. Objetivo muito maior do que a profissão que você vai seguir, o cônjuge que você vai ter, os filhos que você deseja. Tudo isso é grande, é importante, mas é insignificante perto de eu entender o que é que eu quero com a minha vida. Eu devo querer aquilo para o que Deus me criou. E parece que não é fácil esse negócio entrar na cabeça. Então, Moisés pacientemente está dizendo ao povo, agora, depois de toda a bagunça que vocês deram aqui, na adoração do bezerro, toda a baixaria, vamos voltar, vamos ver o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Essa é uma grande pergunta. Irmão, irmã, aqui, nome por nome, pessoa por pessoa, o que é que o Senhor quer de você? O que Ele quer de você, Isaac? Ele quer. E nós temos que considerar isso. Não fique olhando para os seus problemas do dia a dia mais do que para essa questão. Essa é a questão principal. A gente acorda todo dia com muitas coisas para fazer, com muitas responsabilidades. Mas tem uma coisa maior do que tudo, irmãos. Para que eu existo? E o que o meu Criador quer de mim quando me trouxe à existência? Hein, mocinhas? O que o Senhor requer de vocês? Que mesa eu vou escolher? Se eu entender o que Deus requer de mim, eu vou comer da mesa de Deus e vou fugir da mesa dos demônios. Mas vamos prosseguir. E aqui o Senhor, por meio de Moisés, vai destacar 4 pontos. Leiam. Primeiro, até aí. 3. Então, vamos considerar rapidamente isso. Isso, a respeito disso eu falei da vez passada. O primeiro item, qual é, irmãos? Não, lê como está aí.
Então, eu falei bastante sobre isso da vez passada. E estou tentado a falar de novo. Mas não vou cair em tentação. Eu vou avançar. Mas quem não entender o que é temer a Deus, não vai prosperar na vida espiritual. Mas não vai mesmo. Segundo, que andes em todos os seus caminhos. Aqui a palavra caminho tem um detalhe. Caminho fala de maneira, hábito. Caminho, referindo-se ao curso da vida. Isso é o que está no dicionário. Caminho fala de referir-se ao caráter moral. Portanto, uma conclusão, não é que andes em todos os seus caminhos. Ou seja, o Senhor quer que você ande com Ele. E como Ele. Sendo como Ele. Obtendo o caráter dele para si. O que é andar nos caminhos do Senhor? É andar como Ele. Para ser como Ele. Para desenvolver o caráter dele. Então, a palavra temor aqui é uma palavra muito rica. E fala tanto de eu temer o juízo de Deus, como fala também de eu ter cuidado em fazer a coisa certa. Faz a coisa certa, querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo, não faça a coisa errada. Não é que eu estou com tanta vontade de fazer a coisa errada? Não faça! Isso é atropelar o Senhor. Isso é comer da mesa dos demônios. Não faça. O que é mal aos olhos do Senhor só pode dar mal na minha vida. Não é difícil entender isso, não é? Então, não. O Senhor Jesus, então, nos ensinou a orar como? A ir em tentação. Ora, pede para não fazer a coisa errada. O problema da coisa errada é que às vezes a coisa errada se apresenta de maneira sedutora. Você acaba querendo fazer a coisa errada. Às vezes a coisa errada aparece e nos leva a certos impulsos. Alguém te ofende. O que a palavra fala se você for ofendido? Da outro lado, perdoa, não é? Mas você fica com... Aí vem um impulso. Aí o cara xinga sua mãe. Ô, seu filho. Isso, você, desgraçado. Pronto. O impulso derrotou você. Derrubou. Caiu na tentação. Fez a coisa errada. Então, a sedução nos leva a fazer coisa errada. Impulsos nos levam a fazer coisa errada. As nossas fraquezas, irmãos. O que são fraquezas? São aqueles pontos em que a gente tem pouca reação diante do pecado. Falta força para reagir ao pecado. Então, Paulo falou isso, né? Ira, mas não deixa a ira sair. Se ela sair, você pecou. Mas a fraqueza dá muito lugar. Então eu tenho que orar seriamente ao Senhor com relação àquilo em que eu sou especialmente fraco. Orar fora da situação. Senhor, eu sempre caio nessa situação. Então, põe poder em mim para que eu evite isso. Então eu falei de sedução, falei de impulso, falei de fraqueza. E o que o Senhor quer é que o temamos, fazendo conforme Ele fala, querendo ou não querendo. Se eu fizer como o Senhor quer, se eu fizer como o Senhor manda,
Eu nunca vou me dar mal, irmãos. Mas nunca vou me dar mal. Mesmo que você faça o que o Senhor quer, com profundo desgosto, você vai se dar bem. E o contrário se fizer o que o Senhor não quer que faça, e fizer, é certo, isso nunca, mas nunca vai terminar bem. Andes em todos os seus caminhos, isso quer dizer, ande como Ele. Ande sendo como Ele. Ande de acordo com o caráter dele. E agora vem a questão do amor. E o ames. O ames. Primeiro tema. E obedeça conforme ele manda. E depois vem a questão do amor. Então, irmãos, essa questão ela parece difícil de entender, mas na ordem dos acontecimentos na vida espiritual, primeiro a gente teme. A gente deixa de fazer ou faz o que Deus manda por temor. E esse querer temer o Senhor, ou querer obedecer o Senhor, ele naturalmente me aproxima de Deus. E nesse aproximar, você vai descobrindo que Deus é bom. E ao descobrir que Deus é bom, você o ama. Mas a ordem das coisas é essa. Primeiro tema, faz a coisa certa, querendo ou não querendo. E ao fazer, você vai descobrir que aquilo foi bom. Não parecia ser. Eu fiz a coisa certa com profunda contrariedade. E por um momento aquilo foi muito ruim para mim. Mas nos dias seguintes eu fui vendo que aquilo me ajudou tanto. Poxa vida, não é que Deus estava certo? Isso vai me levar naturalmente a apreciar o Senhor, a amar o Senhor. Adão e Eva não desenvolveram uma experiência de amor ao Senhor, porque fracassaram no temer. Os irmãos concordam comigo? É uma conclusão lógica. Adão e Eva fracassaram no temer e não experimentaram o quanto Deus era bom, senão depois da desgraça. O ames e sirva ao Senhor teu Deus. Quem ama ao Senhor, serve ao Senhor. Serve ao Senhor. Então, essa questão de servir ao Senhor e amar o Senhor são coisas que se misturam. Quem ama, naturalmente serve ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Por vezes vai aparecer servir ao Senhor de todo o coração e de toda a alma, e por vezes vai aparecer amar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Quem ama, serve. O que Deus está buscando, irmãos, irmãs, não é que eu o tema. O que Ele está buscando é que eu o ame. Mas eu não amarei se eu não passar pela fase do temer. Não é? É que nem os pais, né? Foi o exemplo que eu dei da vez passada. Um pai muito legal, que não corrige os filhos não o temem, não vão amar esse pai frouxo, mas não vão. Pelo contrário, vai cuspir na cara do pai frouxo, vai ofender o pai frouxo.
Não pense que ser legal, no sentido de tirar a punição, a correção, vai levar o filho a amar mais. Não vai. Muitos pais, inclusive pais cristãos, caíram nessa balela moderna da psicologia, do conversar. Não, você tem que conversar é assim, olha, não pode. E a próxima vez que você pôr a mão aí, vai apanhar. Pronto, está conversado. Aí a criança vai ficar chateada, vai ficar brava, vai fazer pirraça, e você ainda vai dizer, para com isso, que senão apanha mais. Aí o tempo vai passar e ele vai ver que ele está muito melhor dos que foram criados por pais frouxos. E os outros vão estar desacatando os pais. E esse que foi criado na severidade, amam os pais. Muito mais do que foram criados apenas na bondade. O que Paulo fala lá em Romanos 10? Observai a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, extremamente bom, sem deixar de ser severo. E Deus é severo, extremamente severo, sem deixar de ser bom. Ele é perfeito e ele faz isso. Sim. Eu apanhava todo dia. Pertinho, mas eu queria apanhar. Aí, a minha mãe, criticava minha mãe, chamava e ela criava teve uma situação, mas teve que embora. E não passava, na verdade, Abusava, né? Amém. Porque nós, como pais humanos, a gente tem dificuldade em equilibrar essas duas coisas. Bondade com severidade, né? Então a gente passa a vida inteira aprendendo isso. Agora Deus não, Ele é perfeito, né? Bom, avançando aqui. No fim, o Senhor requer essas coisas
do Israel, do crente. E tudo isso é para quê? Leiam o 13, irmãos. Amém. Então, esse servir ao Senhor tem a ver com guardar os mandamentos do Senhor e seus estatutos, conforme o Senhor ordenava. E tudo isso é para o quê? Para o teu bem. O que o Senhor requer de Israel é para o bem de Israel. Não é? Bom, então isso aqui é Deuteronômio 10. Na sequência, ele vai dizer algumas coisas aqui que eu vou passar por cima. E depois vem esse Deuteronômio 6. Leiam, por favor, o verso 1, irmãos. Então, aqui, irmãos, Deuteronômio é um momento deles em que eles estão prestes a entrarem na boa terra, já no final dos 40 anos, e o Senhor, por meio de Moisés, passa a repetir e fazer uma revisão da lei e da história. Eles estão para entrar, então o Senhor vem lembrá-los de tudo que foi tratado na aliança, no contrato, no pacto, e lembrá-los da história da caminhada, e especialmente das correções no deserto, para que eles não tornem a fazer. Então, essa palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Então, aqui vai se recordar de mandamentos e de fatos ocorridos. Então, são esses os mandamentos que o Senhor mandou, que te ensinasse para cumprir na terra na qual eles estão entrando. Leiam 2. Tá. Então, tudo começa de novo pelo temas ao Senhor. Tudo parte daí. Então, temer ao Senhor tem a ver com faça a coisa certa, querendo ou não querendo. Não tem como isso ser ruim para nós, de maneira nenhuma. O obedecer a Deus sempre será benéfico, mesmo que eu pense, sinta, ache, seja instruído por outros a fazer ao contrário. Fique sempre com a palavra do Senhor. Querendo ou não querendo, faça a coisa certa. E nunca vai se dar mal. Leiam, por favor, irmãos. Aqui, ó, essa palavra ouve é o que quer dizer chamar. Chamar ou shema? Chamar é a palavra hebraica. Ouve, ouve, ó Israel. Esse texto que nós estamos lendo, para os judeus, é o principal texto da Torá. Então eles sabem isso, decore e salteado. Acho que uma criança com 4 anos já decorou isso daqui. Isso aqui para eles é o Pai Nosso deles.
É o trecho mais importante do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, para um judeu ortodoxo, né? Esse é a palavra mais importante e é tratado, ele costuma ser intitulado de chamar ó Israel. O chamar ó Israel. Então, chamar é ouve. Então, ouve, pois, ó Israel. Chamai, Israel, atenta para os cumprires, para que bem te suceda. Vai se dar mal se cumprir? Ah, mas se eu cumprir com profunda contrariedade, assim, até revoltado, mas eu fiz a coisa certa, qual que vai ser o resultado? Bom, é isso que temer o Senhor faz. Não, Então, não é verdade? Essa história foi bom de lembrar. Tinham 2 filhos, uma parábola de Jesus nos evangelhos. O dono de uma vinha disse ao filho, vai para a vinha trabalhar. Ele falou, vou sim, pai, vou sim. E não foi. E ele também disse ao outro filho, vá trabalhar na vinha. Ele falou, não vou não. Ei, mal criado, não vou não. Mas depois ele caiu em si e falou, se arrependeu e foi. Aí a pergunta de Jesus é, quem fez a vontade do Pai? É o legalzão lá? Deixa comigo, pai. Deixou, pai, legal. Ó, coração. E não foi. O outro foi mal criado, sem educação, desrespeitoso. Mas foi. Jesus fala que o pai ficou contente com quem? Perfeito esse exemplo. Obrigado, Denise. As coisas vão ocorrer bem, você vai se multiplicar na terra que emana leite e mel, você vai se dar bem. De novo, outro chamar. Leiam aí. Então, o que ele está dizendo, o Senhor nosso Deus, aqui onde aparece a palavra Senhor em letras maiúsculas na nossa Bíblia, a palavra original é? Não. Quando a palavra Senhor aparece escrito na nossa Bíblia, com letras maiúsculas, Javé, que é o nome de Deus. Então, ouve, ó Israel, Javé, ou Jeová, ou mais exatamente, Javé, nosso Deus, é o único Javé. O melhor significado dessa palavra é Javé, o nosso Deus, é o Criador. Se ele é o Criador, acabou a conversa. Não tem outro Deus. Só pode ser Deus quem é o Criador. Leiam, por favor. Essa afirmação, alguém perguntou a Jesus. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus vai dizer que é esse. Amarás o Senhor teu Deus. Que essa é a meta de Deus. Alcançar o nosso amor por Ele. O que é que Deus requer de mim? Que eu o ame. Mas como eu não sei se o pai é bom, mas eu sei que ele bate, então eu vou obedecer, que é para não apanhar. Aí quando eu obedeço, não apanho e vejo melhor Deus, não é que Deus é amoroso? Deus não é mau? Deus não é difícil? Deus não é exigente demais? Não é que Deus é perfeito? Então, irmãos, o temor leva o amor.
Nunca é no sentido contrário. O amor é o resultado de quem teme. Entrai pela porta estreita. Você sempre quer entrar pela porta estreita? E caminhar pelo caminho apertado? Você sempre quer? Fala aí com sinceridade. O que é mais convidativo? Mas aí o que Jesus diz a respeito de entrar? Entrai pela porta estreita. Querendo ou não querendo. Você vai ver que lá na ponta, você vai ser vivificado. Você vai ter uma experiência de amor com Deus. Sempre é assim. Nunca duvide disso. Então, por temor, eu vou fazer o que está me parecendo o correto. Mas não pensa que eu estou gostando, não. Mas não interessa se está gostando ou não. Faz a coisa certa. Aí, depois de uma caminhadinha dura, você fala, pô, não é que eu me dei bem mesmo? A porta larga, o caminho espaçoso, nunca levará a uma boa situação. Pelo contrário, o resultado da porta larga e do caminho espaçoso é perdição. E é a maioria que vai por ela. Continuamos. Então vejam, irmãos, quantos itens aqui. Esta palavra, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta palavra, amar a Deus, você tem que enfiar na cabeça do teu filho. Você tem que falar dessa palavra quando estiver sentado em casa, na hora da mesa, quando estiver andando pelo caminho, levando para a escola. Quando você se deitar, fala, filho, já orou? Vamos orar a Deus. Querido Pai, nós te amamos. E quando levantar-se, repete uma oração. Enfia na cabeça do moleque. Enfia na cabeça da menina. Depois, tu as atarás como sinal na tua mão. E os judeus praticam isso, eles pegam umas fitas e escrevem esse versículo na fita. Amarás o Senhor teu Deus, e enrola na mão, vocês já viram isso? Da vez que vem, eu vou pegar umas fotos disso, eu vou colocar para os irmãos verem. Na hora que eles vão para as orações, eles enrolam isso no braço, filactérios, enrolam, e terão por frontal entre os olhos. Aí eles pegam esses versículos, escrevem em pequenos papéis, colocam numa caixinha pequenininha e amarra a caixinha na testa. Vocês já viram isso? Lá no Muro da Lamentação, eles oram muito isso. Eu boto aqui a foto para os irmãos verem. Mas isso ainda é só uma representação. Então, quando fala de mão, está falando de afazeres. E quando fala diante da testa, está falando de mente. Então, no seu fazer, em tudo que estiver fazendo, fale essa palavra. Tudo que você estiver pensando, pense nessas palavras. E ainda mais, escreve aonde? Nas ombreiras das portas. Assim, cada vez que você entrar daqui para lá, de lá para cá, você passa na porta, amarás o Senhor teu Deus. Tem um hospital lá em São Paulo, Hospital dos Judeus, que é o Albert Einstein, né? E eu trabalhei lá como representante um tempo, e assim, lá é assim. Os quartos, os consultórios, tudo, na porta tem esses dizeres assim numa plaquinha.
Então, assim deve ser no nosso coração, dentro de casa. Essa palavra tem que nos impressionar e nós temos que estar repetindo e meditando para entender este mistério. E a semana que vem a gente continua falando, que é amar a Deus. Amados, amar a Deus é um mistério. Só entende quem se decide a correr atrás. Hoje, as pessoas gostam muito de ser amadas por Deus. Né? Ah, Deus me ama, Ele cuida de mim. Deus me ama, Ele cuida de mim. Eu só vou atrás de Deus porque Deus me ama e Ele vai quebrar o meu galho mais uma vez. Isso não está errado. Mas só isso está errado, se for só isso. A questão toda não é Deus nos amar. O X da questão não é Deus nos amar. O X da questão é eu amar a Deus. Aí é que está o problema, para mim e para você. É um mistério, o que é amar a Deus. Isso a gente fala semana que vem. Querido Deus, nós queremos ser agradáveis a Ti. Não queremos experimentar em nossa vida o fracasso de Israel, que não agradou a Deus. Queremos fazer o que o Senhor requer de nós, queremos temê-lo, andar nos seus caminhos, amá-lo e servi-lo de todo o coração. Ah, Senhor, ajuda-nos a compreendermos essas palavras. Queremos um viver abundante e integral para Ti. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós encerramos a reunião aqui. Tem um pedido de oração da Dinha. Ela está pedindo oração pelo Ronaldo. Está na UTI, sofreu um acidente de moto. Ei, a moto, hein? As motos estão terríveis, hein?